Conforme prometido e a pedido da própria Taeme, eu vou falar agora sobre o relato do parto dela. Tá? Então, eu vou explicar para vocês os detalhes, porque gerou muita dúvida tudo isso. Então, a Taeme estava com 39 semanas em um dia e na noite de quinta para sexta-feira, né, feriado, às 3h30 da manhã, rompeu bolsa. Quando rompe a bolsa, pode demorar horas e horas para entrar em trabalho de parto. Então, ela rompeu bolsa às 3h30 da manhã, orientamos ela a ir tranquila para o hospital, porque ela estava fora de trabalho de parto, não tinha contrações, não tinha dor, apenas perdeu líquido. E aí ela internou no hospital, fora de trabalho de parto, e deixamos um tempo para ver se ela entrava em trabalho de parto espontaneamente. Nesse meio tempo, ela já tinha aplicado a última injeção de anticoagulante na quinta-feira à tarde, então não ia mais aplicar na sexta-feira, porque poderia entrar em trabalho de parto. E também entramos com antibiótico assim que ela internou no hospital para evitar alguma possível infecção. Quando chegou com 12 horas, né, de bolsa rota, fora de trabalho de parto, nós conversamos e optamos por induzir o trabalho de parto. Essa indução de trabalho de parto pode ser feita através de comprimidos e através de medicação. No caso dela, foi através de comprimidinho, porque o colo ainda estava fechado, então a gente tinha essa opção para tentar fazer com que aquele colo começasse a ser dilatado e ela entrasse em trabalho de parto. E, para deixar bem claro, a gente poderia ter deixado até mais tempo sem indução, né? Então pode deixar 24 horas sem indução e foi uma opção nossa, em conjunto com ela, de depois de 12 horas começar a indução de trabalho de parto. Totalmente monitorada, então ela fazia um exame que era a cardiotocografia a cada 3 horas e a ausculta também da bebê, também de hora em hora. Tudo isso para deixá-la mais segura, né, e mostrar que toda aquela conduta poderia ser guardada. E por que fazemos isso? Porque ela queria tentar ter um parto normal. Então, em vez de optar ir diretamente para a cesariana, como estava tudo em segurança, optamos por tentar esse parto normal. E na madrugada de sexta para sábado, cerca de 24 horas depois que rompeu a bolsa, ela entrou em trabalho de parto e começou a ter as contrações mais rítmicas, com maior intensidade e dilatação do colo uterino. E às 7 horas da manhã de sábado, ela entrou na fase ativa de trabalho de parto. Quando as contrações são mais intensas, vem de 2 a 5 contrações no intervalo de 10 minutos, com uma dilatação do colo acima de 3 centímetros. Então, ela teve 4 centímetros de dilatação às 7h30 da manhã e aí resolvemos, então, dar condução àquele trabalho de parto. E então, na sala de parto, ela estava em acompanhamento com a doula, a Cacau Prado, mais a Samila, que é a enfermeira obstetra, e eu, e também tinha à disposição dela a doutora Giovana, anestesista. Mas, durante as primeiras horas ela não recebeu anestesia porque estávamos fazendo todas as medidas de alívio da dor durante as contrações através da banheira, através de massagens, o TENS, tudo que a gente pode ter à disposição para alívio do trabalho de parto. O Fábio, marido dela, foi sensacional, então ficava ajudando ela durante todo esse período, quando ela sentia mais dor, né? Então ele sempre dava força para ela continuar e ela sempre vencendo os seus limites. E com isso ela chegou até 6 centímetros por volta de meio-dia. Durante todo o trabalho de parto, ali estava sendo monitorada, sempre em segurança e tudo sendo monitorado da melhor maneira possível. Por volta de 2 horas da tarde, vimos que a dilatação havia parado e a Liz não estava descendo adequadamente, então, e as dores estavam ficando cada vez mais intensas, então ela optou por receber analgesia. Então, a doutora Giovana fez a analgesia de parto e ela pôde descansar mais um pouco para ver se retomava as energias, porque ela já estava cansada, e também para aliviar aquele processo.
2 horas a mais se passaram e, embora ela tivesse contrações intensas e rítmicas, ela não apresentava dilatação do colo uterino, que tinha estacionado. A gente chama isso de parada secundária da dilatação. Tentamos mais algumas manobras que são super válidas durante o trabalho de parto para ver se tinha alguma mudança nesse processo, e depois de mais 1 hora e meia de avaliação não houve progressão. A Liz o tempo inteiro sendo monitorada e estando super bem, mas como não havia progressão do trabalho de parto e ela já estava mais receosa em relação a Liz, ficava com medo de a Liz estar cansada e tudo mais, como foi uma decisão dela, ela optou então a ir para cesárea, e a gente, logicamente, como um princípio é o respeito à parturiente, não é parto normal a todo custo, nós tentamos até o limite que achava que era possível, que ela achava que era possível, e aí então foi optado por um parto cesárea. O Fábio sempre apoiava ela em tudo, quando ela queria continuar e quando ela quis mudar a estratégia e já não queria mais o parto normal e quis ir para cesariana, então ele sempre apoiava, e a equipe também. E aí fomos para a cesárea e foi uma cesárea linda, que eles já se emocionaram ao verem pela primeira vez a Liz, que foi direto para o colo dela, ficou contato pele a pele, com todos os preceitos do que a gente chama de humanização do trabalho de parto, um parto mais tranquilo, com uma música super linda escolhida por eles, uma luzinha mais baixa, tudo isso para propiciar um momento de nascimento da Liz com transição entre a vida intrauterina para extrauterina de uma maneira mais harmoniosa possível. A cesárea foi super tranquila, né? E eu falo isso porque muita gente fica com medo por causa da trombofilia e do uso do anticoagulante, então ela tinha aplicado a última injeção só na quinta-feira, e mesmo que tivesse aplicado e tivesse que fazer uma cesárea algumas horas depois da aplicação, tem várias medidas para controle de um possível sangramento, e vale lembrar que a dose que a gente usa de anticoagulante é uma dose para não ter coagulação, né, principalmente dos microvasos da placenta, mas não é uma dose que a pessoa está completamente anticoagulada. Então ela tem coagulação sanguínea de uma forma adequada. Então também não é algo desesperador para quem usa anticoagulante e fica com medo de entrar em trabalho de parto de repente e ter que fazer um parto de emergência. A Liz nasceu bem, foi tudo tranquilo, mamou na primeira hora já, também para ter aquele contato pele a pele, para estimular a produção então do colostro, né, que é o leite inicial ainda. E muita gente deve estar se perguntando, né? Puxa, mas se virou cesárea, por que ela precisou passar por todo esse sofrimento durante horas de espera para entrar em trabalho de parto, mas depois horas de trabalho de parto, podia ter feito uma cesárea logo? A questão é que o fato de ela ter entrado em trabalho de parto tem diversos benefícios já, mesmo sendo uma cesárea. Quando entra em trabalho de parto, já estimula a produção de leite materno, e a gente sabe que o abandono da amamentação ela é menor no trabalho quando há trabalho de parto. Também tem um benefício da colonização das bactérias do canal de parto para o bebê, e isso faz com que tenha menos distúrbios intestinais no bebê depois, porque passou por uma parte do canal de parto. A gente pausa agora porque a minha desejava um parto normal, ela desejou tentar o parto normal, e com certeza a experiência que ela teve foi que ela tentou, né? Foi no limite dela, mas que às vezes a gente não tem o controle de tudo, e a cesárea é justamente para isso, é para salvar vidas, é aquela cesárea necessária. O que a gente sempre acha ruim é aquela cesárea desnecessária, quando a paciente queria ter parto normal e ela poderia ter tentado e conseguido, e aquela cesárea desrespeitosa para a paciente. Outra dúvida que é importante tirar, que quem teve uma cesárea pode ter parto normal depois, numa próxima gestação. Tá? A gente chama isso de VABC, que é uma sigla em inglês, que significa parto cesárea após parto vaginal.
e então não é uma contraindicação quem já teve uma cesárea anterior. Quem teve 2 cesáreas ou mais já começa a ter um risco um pouco maior. Então, uma outra dúvida também que passa, e eu particularmente, quem já teve 2 cesáreas anteriores, eu não indico, né, fazer um parto normal, mas tem muitos médicos que fazem, então também não é uma contraindicação absoluta. Em resumo, eu acho que no nascimento não importa somente o destino, mas também o caminho, né? E o que importa tudo é sempre o respeito aos desejos de cada paciente. Não sou contra aquela mulher que quer uma cesárea fora de trabalho de parto, eu não sou contra aquela que tem parto domiciliar, eu simplesmente como obstetra não faço, mas respeito quem deseje, quem deseja isso. E o mais importante, né, que o protagonismo de tudo é da própria paciente. Então, a gente indica os caminhos, orienta, explica cada situação para ela tomar as decisões junto com a gente. Nada foi imposto, tentar mais o parto normal, nem para uma cesariana assim que rompesse a bolsa. Então, tudo foi feito da maneira mais bonita possível. Realmente foi um parto lindo. E, antes que eu me esqueça, também quero fazer um agradecimento especial para a doutora Juliana Ratti, minha assistente, que trabalha comigo já há alguns anos e que ajudou na cesárea, então, desse parto lindo que foi o nascimento da Liz. Espero ter ajudado a quebrar alguns mitos da gestação e do trabalho de parto, porque teve um site que publicou que ela ficou em trabalho de parto durante 39 horas sofrendo. E aí é bom deixar bem claro que não foi isso, ela ficou em trabalho de parto, fase ativa, das 5h30 da manhã, 6 horas da manhã realmente, até as 5h30 da tarde, e começou a ter contrações por volta das 3 horas da manhã, então de sexta para sábado. Gente, passando visita, paciente bem, bebê bem, tudo tranquilo. Agora ir para casa mesmo, para dormir um pouco, porque amanhã começa toda semana intensa. Como sempre, né, gente? Do jeitinho que eu gosto.